Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 14 de outubro, continuando então nossa caminhada com os Atos dos Apóstolos, hoje continuamos no capítulo 3, vamos meditar os versículos 11 até o 26. Façamos então a nossa oração, preparando-nos para ouvir a palavra. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O texto de hoje diz o seguinte: Como o homem curado não largava Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo até eles ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão espantados com o que aconteceu? E por que ficam olhando para nós tão atentamente, como se nós, com nosso próprio poder e piedade, tivéssemos feito esse homem caminhar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, que vocês entregaram e rejeitaram diante de Pilatos, quando Pilatos estava decidindo soltá-lo. Vocês acusaram o santo, o justo, e pediram que um assassino lhe fosse absolvido. Vocês mataram o príncipe da vida, que Deus ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é pelo seu nome que foi fortalecido este homem que vocês estão vendo e reconhecendo. E a fé que vem por meio dele é que deu a este homem saúde perfeita diante de todos vocês. Pois bem, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, assim como também os chefes de vocês. Deus assim cumpriu o que já havia anunciado pela boca de todos os profetas, ou seja, que o seu Messias haveria de sofrer. Arrependam-se, portanto, e convertam-se, para que os pecados de vocês sejam perdoados. Isso para que venham da face do Senhor tempos de alívio para vocês, e para que ele envie Jesus, o Messias que foi destinado para vocês. Por ora, o céu o deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas. Foi desses tempos que Deus falou pela boca de seus santos profetas. De fato, Moisés disse: O Senhor Deus fará surgir entre os irmãos de vocês um profeta como eu. Ouçam tudo o que ele disser. Quem não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Todos os profetas, desde Samuel e todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. São vocês os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os pais de vocês, quando disse a Abraão: Na descendência sua serão abençoadas todas as famílias da terra. Tendo ressuscitado seu servo, Deus o enviou primeiro a vocês, para abençoá-los e para que cada um se afaste de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje vamos meditar este final do capítulo 3. O homem curado passou a seguir Pedro e João e entra na comunidade. Mas o fato precisa ser explicado, porque o povo pensa que Pedro e João têm poderes próprios especiais. No pórtico de Salomão, as pessoas se reuniam e discutiam, ouvindo os grandes mestres. É aí que Pedro se dirige ao povo de Israel, o povo de Deus, desvendando o sentido do acontecimento.
Ele fala em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados. Esse é o modo de falar do Deus do Êxodo, que libertou seu povo da escravidão para a terra da vida. Pois bem, esse mesmo Deus agiu em Jesus, glorificando-o, isto é, ressuscitando-o e exaltando-o junto a si. Vem agora a acusação. O povo rejeitou Jesus e o entregou à morte. Pilatos queria soltá-lo, mas o povo preferiu Barrabás, um assassino. O povo preferiu alguém que mata em vez de Jesus, que dá a vida. O povo concordou com a morte do autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e agora Jesus está vivo e dando vida nova, como aconteceu no caso do paralítico. Em outras palavras, o Deus do Êxodo, fonte da liberdade da vida, age agora através de Jesus, por meio da fé, compromisso da comunidade com Jesus. Deus não age sem a fé, mas aqui a fé é a da comunidade comprometida com a palavra e a ação de Jesus. Não foi pedida fé ao paralítico. O que aconteceu foi a ação do poder de Jesus através da fé da comunidade. Isso deixa bem claro o papel da comunidade cristã: agir em nome de Jesus, provocando a libertação do povo para a vida. A conversão do povo vem num segundo momento, como escolha livre e responsável. O que fez Pedro? Culpabilizou o povo. E agora está tudo perdido? Não. A continuação do discurso mostra o caminho da conversão. A culpa é atenuada porque foi causada pela ignorância, tanto do povo como de seus chefes. Tudo isso era sabido de antemão por Deus. Não que Deus quisesse que Jesus sofresse e fosse morto. Isso aconteceu por causa da resistência e da ignorância, que chama o bem de mal e o mal de bem. O que fazer então? Arrependam-se e convertam-se, para que os pecados de vocês sejam perdoados. O povo tem agora o contraste para poder discernir e mudar de vida. Deixar a vida passada de pecados para ter vida nova, como o paralítico que foi curado. De quais pecados se trata? Os de injustiça, que chegaram ao máximo quando o povo escolheu um assassino em vez de um inocente. Para o Deus que quer a liberdade e a vida para todos, o pecado de injustiça inclui tudo aquilo que vai contra esse projeto, aceitando, favorecendo ou promovendo a escravidão e a morte. Pior ainda quando isso é feito contra si mesmo. Mesmo que isso seja feito por pura ignorância, não se deixa de pagar o preço, que é sempre muito alto. O que acontecerá se o povo não se converter? Deus enviará Jesus no fim dos tempos com o julgamento. Antes disso, porém, é o tempo da segunda e última chance de se converter e mudar de vida. É o tempo da missão dos apóstolos e da comunidade. Convite aberto a todos, para que todos possam entrar e participar da vida. E Pedro enraiza tudo o que está dizendo nas tradições mais antigas do próprio povo. O livro do Deuteronômio, que nós vimos no mês passado, anunciava a vinda do profeta como Moisés, a quem todos deviam obedecer para fazer parte do povo de Deus. Isso nós vimos no capítulo 18, nos versículos 15 a 20. Pois bem, esse profeta é Jesus. E todos aqueles que ouvem o que ele diz e vivem segundo as suas exigências começam a fazer parte do povo de Deus, herdeiro da liberdade e da vida. Também os profetas anunciavam as transformações que estão se verificando, ou seja, o advento da justiça que liberta o povo e o conduz à vida. Mas Pedro vai mais fundo ainda nas tradições e na cultura do povo. Enraiza os acontecimentos presentes na história dos patriarcas. Deus já abrira a aliança que fizera com Abraão para todas as nações. O projeto de Deus inclui todas as famílias, isto é, todos os povos do mundo.
não é um Deus nacional, nem tem um projeto meramente nacional. É o Deus para todos e o seu projeto é para todos. Contudo, o seu apelo é dirigido em primeiro lugar a Israel, o povo da longa espera. Irá este povo rejeitar a liberdade e a vida justamente quando estas lhes são oferecidas? O problema, então, não é só de Israel, é de todos os que rejeitam o que tão ardentemente haviam aspirado. E qual a maior aspiração de um povo, senão a de ter liberdade e vida? Escolher um assassino em vez do autor da vida é condenar-se a si mesmo, um supremo ato de idiotice. Então, hoje, a pergunta que eu quero deixar para vocês é essa: quais são nossas aspirações enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto igreja? Quais são nossas aspirações? Será que não continuamos escolhendo assassinos em vez do autor da vida? Será que não continuamos escolhendo morte ao invés de vida? Será que não continuamos escolhendo escravidão ao invés de libertação? Quais são nossas aspirações? Chegando então ao final deste capítulo 3, nós vemos que a dinâmica desse capítulo mostra bem como deve ser a prática da comunidade. Primeiro, o ato libertador. Depois, o anúncio da libertação, que explica o sentido do ato libertador e suscita mudança de vida. Primeiro a prática, depois a teoria. Por outro lado, a comunidade não se apropria do que faz, mas atribui o que faz ao seu verdadeiro autor, o poder de Deus, agindo através de Jesus e se servindo da comunidade como de um instrumento. Em terceiro lugar, deixa bem claro que a evangelização deve penetrar e responder a tradições culturais solidamente enraizadas na alma dos povos. Todo povo tem a sua tradição, que ao mesmo tempo forma a sua identidade e veicula suas esperanças e aspirações. Pedro recorreu aos profetas e aos patriarcas para apresentar Jesus como a resposta de Deus ao que os profetas anunciavam e ao que os patriarcas esperavam. Isso vale para o povo judeu. O desafio é respeitar as culturas dos diferentes povos, apresentando Jesus como resposta às esperanças e aspirações que cada povo expressa através da sua própria cultura. Então, hoje, vamos meditar quais são nossas aspirações. Que o Senhor Deus de amor e de bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.